Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro A Gênese segundo o Espiritismo, obra básica da codificação espírita. Nós estamos no capítulo 4, iniciando hoje o capítulo 4, que trata do papel da ciência na Gênese. Iniciamos a leitura. A história da origem de quase todos os povos antigos se confundem com a da religião deles, donde o terem sido religiosos os seus primeiros livros. E, como todas as religiões se ligam ao princípio das coisas, que é também o da humanidade, elas deram sobre a formação e o arranjo do universo explicações em concordância com o estado dos conhecimentos da época e de seus fundadores. Daí resultou que os primeiros livros sagrados foram, ao mesmo tempo, os primeiros livros de ciência, como foram, durante largo período, o Código Único das Leis Civis. Nas eras primitivas, sendo necessariamente muito imperfeitos os meios de observação, muitas eivadas de erros grosseiros haviam de ser as primeiras teorias sobre o sistema do mundo. Mas, ainda quando esses meios fossem tão completos quanto o são hoje, os homens não teriam sabido utilizá-los. Aliás, tais meios não podiam ser senão fruto do desenvolvimento da inteligência e do consequente conhecimento das leis da natureza. À medida que o homem se foi adiantando no conhecimento dessas leis, também foi penetrando os mistérios da criação e retificando as ideias que formara acerca da origem das coisas. Impotente se mostrou ele para resolver o problema da criação, até o momento em que a ciência lhe forneceu para isso a chave. Teve de esperar que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito e lhe permitisse mergulhar aí o olhar, que, pelo poder do cálculo, possível se lhe tornasse determinar com rigorosa exatidão o movimento, a posição, o volume, a natureza e o papel dos corpos celestes, que a física lhe revelasse as leis da gravitação, do calor, da luz e da eletricidade, que a química lhe mostrasse as transformações da matéria e a mineralogia os materiais que formam a superfície do globo, que a geologia lhe ensinasse a ler nas camadas terrestres a formação gradual desse mesmo globo, a botânica, a zoologia, a paleontologia, a antropologia, coube
iniciá-lo na filiação e sucessão dos seres organizados. Com a arqueologia, pôde ele acompanhar os traços que a humanidade deixou através das idades. Numa palavra, completando-se umas às outras, todas as ciências houveram de contribuir com o que era indispensável para o conhecimento da história do mundo. Em falta dessas contribuições, teve o homem como guia as suas primeiras hipóteses. Por isso, antes que ele entrasse na posse daqueles elementos de apreciação, todos os comentadores da Gênese, cuja razão esbarrava em impossibilidades materiais, giravam dentro de um círculo sem conseguirem dele sair. Só o lograram quando a ciência abriu caminho, fendendo o velho edifício das crenças. Tudo então mudou de aspecto. Uma vez achado o fio condutor, as dificuldades prontamente se aplanaram. Em vez de uma gênese imaginária, surgiu uma gênese positiva e, de certo modo, experimental. O campo do universo se distendeu ao infinito. Acompanhou-se a formação gradual da Terra e dos astros, segundo leis eternas e imutáveis que demonstram muito melhor a grandeza e a sabedoria de Deus do que uma criação miraculosa, tirada repentinamente do nada, qual mutação à vista, por efeito de súbita ideia da divindade após uma eternidade de inação. Pois que é impossível se conceba a Gênese sem os dados que a ciência fornece, pode dizer-se com inteira verdade que a ciência é chamada a constituir a verdadeira Gênese segundo a lei da natureza. O que é que a gente percebe dessa leitura desses primeiros 3 itens deste capítulo? A importância da ciência para esclarecer pontos sobre a gênese, a criação do mundo, mas também a incapacidade no sentido de não ter ferramentas nem inteligência desenvolvida o suficiente para que as primeiras gerações do início do mundo tivessem condição de definir ou dar melhor explicação do que tudo sendo criado em um dia ou contado como uma história em que em alguns dias tudo que existe foi criado. À época era difícil de você ter todas as informações que ele cita aqui, nem essas ciências tinham as especificidades que tem hoje. No retorno lá atrás, quando você vai lá no início de como os livros eram, todos esses livros e toda essa ciência estava em poder da religiosidade. É da religiosidade que nasce essa necessidade de registrar os ensinamentos dos profetas antigos em papiros e em rolos, e nesse tipo de situação, esses ensinamentos eram considerados sagrados. É óbvio que para alguém que tivesse alguma condição de compreender ou de vislumbrar a compreensão sobre alguma coisa, à frente de quem não conseguia compreender absolutamente nada, esse alguém que tivesse a capacidade ou a inteligência de compreender esse alguma coisa e ainda explicar esse alguma coisa para as outras pessoas, era de alguma maneira considerado diferenciado, idolatrado, talvez até um deus ou coisa parecida.
né? Então, as explicações dadas por essas pessoas eram consideradas como artigos de fé, como algo que você não discute, você aceita e pronto. Você simplesmente vai e ouve o que aquela pessoa tem a dizer, e você não tem nem argumentos, por assim dizer, para contrabalançar. A partir do momento que aquela ideia te parece coerente, você fala, não, tá bom, foi assim, e passa a defender aquilo com unhas e dentes. Como a crença, ela gera poder, né? As pessoas acreditando em você tornam você naturalmente um líder, tornam você naturalmente alguém a ser seguido, a ser ouvido, a ser protegido. E essa condição de status te colocava na condição de também não ser questionado, né? E por isso, por não ser questionado, você gostava do poder. E ainda hoje nós convivemos com o egoísmo, com a vaidade, com o orgulho, apesar de diversas encarnações já terem passado desde esse princípio. Imagina como é que nós éramos muito mais orgulhosos, muito mais vaidosos, muito mais egoístas do que somos hoje. E, portanto, nós queríamos defender essa posição de status diferenciado de todas as maneiras possíveis. E uma das formas que a gente encontrava para fazer isso era cercear o acesso ao conhecimento, né? Quem tinha o conhecimento, quem controlava o conhecimento, tinha consequentemente o poder. Esses procedimentos de educação, essa coisa de escola, de ensinar as pessoas a ler e a escrever, é coisa muito recente na nossa civilização. Nas civilizações anteriores, só quem detinha o poder, só quem tinha capacidade financeira para deter o poder é que tinha professores, e esses professores normalmente ficavam ali no círculo familiar, né? Iam ali de um em um, educando um a um cada uma das pessoas para que elas tivessem acesso às informações e à lei. Dito isso, tendo essa imagem na cabeça, é natural que cada vez que algo que você defendia como parâmetro de controle da sociedade, você defendia também como se fosse uma lei, e essa lei como se fosse imutável. E por que eu não queria que mudasse? Porque se mudasse pode ser que eu perca o poder, então eu não quero que isso aqui mude, né? Se mudar pode ser que eu perca o meu status, então eu não quero que isso aqui mude. Então quando algo de novo acontecia, quando um novo conhecimento aparecia, é melhor que eu saiba dele primeiro e eu decida se esse conhecimento deve chegar até a população em geral ou não, porque eu não quero perder o meu poder. É essa a cabeça de quem está no governo, de quem está comandando a sociedade, de quem está controlando. E quanto mais essa sociedade depender do meu conhecimento, mais seguro eu estou no poder. Com essa coisa em mente, é natural que até o desenvolvimento da ciência tenha sido ditado, esse ritmo de desenvolvimento da ciência, por aqueles que detinham o poder, né? Hoje nós temos aí uma facilidade de comunicação e nós conseguimos transmitir informação e conhecimentos novos em instantes, mas há muito pouco tempo atrás isso não era possível, né? Então quem tinha o poder o guardava às 7 chaves. O poder aqui no sentido de ter o conhecimento. Quem tinha conhecimento guardava esse conhecimento às 7 chaves, porque esse conhecimento representava poder. Não é muito distante a gente ver guerras e discussões jurídicas infindáveis a respeito de patente de ideias. Fui eu que tive a ideia, foi aquele que teve a ideia. Até hoje existe esse tipo de discussão, por exemplo, sobre quem inventou o avião, né? Os americanos dizem que foram os irmãos sei lá o quê, e nós entendemos que foi Santos Dumont. Então esse
essa guerra de quem é que tinha o conhecimento, quem é que não tinha o conhecimento, determinava também quem é que estava acima ou abaixo no status e na hierarquia social. E isso nós estamos falando de coisa recente, né? Nós estamos falando aqui de um século atrás. Imagina 1 milênio atrás, imagina 2 milênios atrás ou 6 milênios atrás. Então, deter o conhecimento era algo crucial. Esse conhecimento ele se misturava porque aquilo que nós consideramos, por exemplo, como que hoje a gente sabe que é mediunidade, era considerado um conhecimento diferente. Aquilo que a gente hoje conhece como química, física, biologia, era também considerado um conhecimento diferente, que te dava algum tipo de status, que te colocava em alguma espécie de destaque na sociedade, né? Então os xamãs que conseguiam curar as pessoas, por terem o conhecimento de qual raiz usar para cada sintoma, de qual planta ou qual erva utilizar para cada situação, poderiam salvar uma vida, e nada mais precioso do que a vida. E portanto, se tem esse conhecimento, precisa, não é que precisa, mas a sociedade o coloca numa posição de destaque. Ao longo do tempo, isso foi defendido com unhas e dentes pelo nosso egoísmo e pela nossa vaidade, até que a ciência chega e começa a colocar coisas e valores e novos conhecimentos dentro do nosso alcance, né? Transformando leis como da gravitação ou coisas como calor e luz e eletricidade, ou mesmo as reações químicas que a gente conhece e sabe, ou a história da Terra escrita nas camadas de eras anteriores ali nas camadas da crosta terrestre, né? Ou mesmo o estudo que a gente faz hoje sobre, por exemplo, os fósseis, ou sobre os ossos, ou sobre os achados geológicos, né? Toda essa ciência traz para nós um conhecimento que nos liberta desse misticismo, dessa coisa de acreditar que tudo é feitiço, tudo é magia, tudo é ocultismo ou coisa parecida. Então aquilo que era oculto passa a ser acessível e é trazido à luz. Hoje as nossas escolas dão aulas de todo tipo de conhecimento que antes era proibido, né? As pessoas não tinham acesso. E esse conhecimento vem libertando e trazendo até à luz quem sempre teve dificuldade de compreender, né? As escolas, as bibliotecas, a própria internet têm trazido à tona conhecimentos que antes ficavam restritos a pouquíssimas pessoas. Com isso, você não pode manter a mesma tese de criação ou não só da Gênese, mas de todos os conhecimentos imutáveis, né? A nossa ciência ela tem mostrado para nós uma série de informações que fazem com que a gente questione coisas que a gente não questionava antes. E eu gosto sempre de dar o exemplo, né, do átomo. Quando a gente consegue a teoria do átomo, quando a gente descreve o átomo, a palavra átomo significa indivisível. Mas depois a gente descobriu que não era bem assim. Que o átomo tinha prótons, nêutrons e elétrons. E aí essas eram as menores partículas, mas depois a gente também descobriu que não era assim. E hoje fala-se aí em pelo menos 17, 18, 19, sei lá que número que tá, mas eu lembro que é de 17 a 19 subpartículas atômicas além dos prótons e nêutrons e daquilo que forma os prótons e nêutrons. Então a gente tem muita informação sendo atualizada o tempo todo por conta dessa busca por conhecimento, por conta dessa entrega que a gente faz de nós mesmos na busca por saber
como tudo isso começou, quem nós somos, né? E, obviamente, a teoria da Gênese, de você ter criado o mundo, por exemplo, em 7 dias, que é uma das teorias aceitas, né? Na verdade, 6 com 1 de descanso, mas criar todo o mundo em 7 dias, a gente já sabe que não foram 7 dias do jeito que a gente entende os dias, né? Que é esse período de 24 horas, mas pelo menos aí 7 eras ou 7 grandes períodos de criação. E isso não diminui em nada a grandiosidade de Deus, pelo contrário. Né? As pessoas que imaginam Deus na inação, que é o que ele coloca aqui, você tem um Deus que não estava fazendo nada, né? Estava sem nada para fazer, estalou os dedos e criou o planeta Terra. Não, né? Você, quando olha... Então, pensar em completa inatividade antes de se criar o planeta não condiz com a grandeza de Deus, né? Deus é muito maior que isso. E hoje o que a doutrina espírita nos explica é que Deus nunca parou de criar, sempre esteve criando por toda a eternidade, né? E que os mundos, eles são criados, atingem o seu patamar de utilização e se esgotam, e depois são reaproveitada aquela matéria que aquele mundo estava utilizando. Então ele passa por esse processo que a gente acabou de ver, que é a lei de destruição, né? E aí, ou esse mundo, depois que não tem, que terminou o seu processo, ele precisa ser reaproveitado, então toda aquela matéria que o compõe é devolvida ao processo inicial e um novo mundo é criado. Então esse processo de criação, ele está incessantemente acontecendo, né? E é isso que é muito maior, é esse Deus que cria incessantemente, é que a gente precisa aprender a compreender, né? E não essa coisa de trabalhou 6 dias e aí descansou no 7º e está descansando até hoje porque o mundo está andando. Não, Deus cria incessantemente e entrega para nós oportunidades de forma incessante para que a gente evolua, progrida e seja um ser, um espírito evoluído e desenvolvido, né? Isso dá muito mais grandeza, muito mais grandiosidade, é a palavra que eu queria usar, para Deus, do que a gente imaginar esse processo de 7 dias e depois o que foi que aconteceu, né? Essa ação contínua no universo, o tempo todo nos amparando e nos e providenciando para nós tudo que a gente precisa, é que faz de Deus essa grandiosidade que a gente precisa compreender e que a gente ainda tem muita dificuldade para compreender. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, que assim seja.